Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando nesta semana, na Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, a Arca da Aliança. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A Arca da Aliança era um móvel nobre de madeira de cetim ou acácia. Em toda a sua estrutura, era ela coberta de ouro. O ouro simbolizava a deidade de Cristo e a madeira simbolizava a humanidade de Cristo. Na doutrina da expiação, a arca e seu propiciatório representam a obra expiatória que Cristo realizou no Calvário. Quando o pecador entra no pátio do tabernáculo, ou quando ele entrava no pátio do tabernáculo, ele iniciava seus passos no caminho para o santuário. No entanto, ele não poderia prosseguir. Ele voltava para sua casa, claro, com os seus pecados perdoados, mas proibido de prosseguir a sua caminhada até o santuário. Hebreus capítulo 9, versículo 8 vai dizer que ele não prosseguia porque tudo aquilo que estava ali era símbolo. Dando nisto a entender, diz o escritor aos Hebreus, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, ele não prosseguia porque o tabernáculo era símbolo das coisas futuras. A caminhada do pecador espiritualmente hoje, ela começa realmente na porta que dá acesso ao pátio na parte externa do tabernáculo. Nós estudamos que a porta é Cristo. E para chegar no santuário, a primeira decisão, a primeira atitude do homem é passar pela porta. A porta é Cristo. Jesus disse, eu sou a porta. Ao entrar no pátio com a sua oferta pelo pecado, o pecador era conduzido então pelo sacerdote até o altar do sacrifício. Quando o homem entra hoje pela porta que é Cristo, ele entra acompanhado por um sacerdote real do Senhor, pela sua igreja que ele deixou. E a igreja conduz o homem a Cristo. Arrependido dos seus pecados, ele confessa seu pecado e é perdoado por Cristo. Logo após está a pia de bronze. Na pia de bronze, o pecador então vai assumir compromisso no ato batismal prometido, ou seja, prometendo uma vida de santidade na presença de Deus. Os sacerdotes prosseguiam, os homens iam para casa, mas hoje não. A pia simbolizava o batismo. A pia simbolizava o batismo. Quando o homem passa pela porta, arrependido dos seus pecados, confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o Salvador da sua alma, ele então aceita o batismo. E ele se batiza, assumindo um compromisso com Cristo de servi-lo todos os dias da sua vida com fidelidade ao Senhor, e assume compromisso com a igreja de também dar um bom testemunho diante do mundo.
Na parte interior do santuário, então, estava o lugar santo. No lugar santo existia 3 móveis especiais: a mesa com os pães da proposição, o castiçal de ouro com 7 lâmpadas e o altar de incenso. Espiritualmente, aquilo estava simbolizando hoje que no caminho até chegar ao santuário, o homem entra no lugar santo, participa da Santa Ceia do Senhor, simbolizada pela mesa do pão, com o pão da proposição. Ele também está ali o candelabro, onde ele vai buscar os dons espirituais diante do Senhor. Estudamos que o candelabro tinha 7 hastes, com a haste principal era Cristo, e as outras 6 hastes simbolizavam a igreja. E diante do candelabro, Cristo, diante de Cristo, este homem então busca os dons espirituais, sendo testemunhado pela igreja do Senhor, que ele recebeu dons espirituais do Senhor. Depois então está ali no centro o altar de incenso, onde ele ora, onde ele agradece a Deus, onde ele adora ao Senhor com os seus sacrifícios de oração, de jejum. Enfim, ele busca a presença de Deus no altar de incenso. E próximo ao altar de incenso estava ali o véu. O véu, ele fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, Deus se manifestava com a sua presença. Jesus Cristo, na sua morte, ele rasgou esse véu. Ou seja, o véu foi rasgado e agora o homem tem acesso ao lugar santíssimo, onde ele entra. Veja, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. 1 de João, capítulo 1, versículo 3, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja que no lugar santo é lugar de comunhão, é lugar de adoração, é lugar onde nós recebemos o poder de Deus, recebemos a graça de Deus através dos dons espirituais, é onde nós oramos, é onde nós adoramos. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então ele entrava, saía do lugar santo e entrava no lugar santíssimo. O lugar santíssimo, como eu já disse, do lugar santo estava separado com o véu. Só entra no lugar santíssimo, ou seja, o sumo sacerdote, ele só entrava no lugar santíssimo mediante o sangue que ele trazia em uma bacia para oferecer sacrifício por si e pela nação de Israel. Hoje, após a morte de Cristo, não existe mais esse véu da separação. Jesus Cristo, na sua morte, ele ofereceu o seu próprio sangue, e com o seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. A igreja é sacerdote de Deus. Quem é igreja é sacerdote de Deus. É sacerdote real. É povo que Deus adquiriu.
a igreja tornou-se uma nação santa do Senhor. E agora a igreja pode entrar no lugar santíssimo e receber a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus na sua vida. Na tipologia bíblica, Jesus então tornou-se nosso cordeiro expiatório, pois com seu próprio sangue tornou-se sumo sacerdote para ministrar diante do Pai junto ao propiciatório no tabernáculo celestial. E agora a igreja é sacerdote real do Senhor. Hebreus 6, 18 a 20 está escrito: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segundo segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele fez isto por nós. Ele entrou como sumo sacerdote, ele entrou no lugar santíssimo com seu próprio sangue. O véu foi rasgado, a igreja tornou-se sacerdote real de Deus, que pode agora também entrar no lugar santíssimo e receber a presença de Deus, a glória de Deus na sua vida. A Arca da Aliança, na Bíblia, era o símbolo maior da glória que vinha do trono de Deus e de sua presença. A Arca da Aliança representa a presença de Deus na vida do homem. Entre todos os móveis e objetos do tabernáculo, a arca era a mais sagrada, pois o tabernáculo foi construído para abrigá-la e assim Deus habitasse entre Israel. Veja que Deus, ele primeiro ordenou que fosse construída a arca. Todos os objetos que estavam no tabernáculo foram construídos primeiro. O tabernáculo foi construído para proteger a arca, para proteger os demais objetos, porque Deus trabalha de dentro para fora. Primeiro os objetos, depois o tabernáculo. Primeiro a cortina que estava, o cortinado que cercava o tabernáculo. Depois, veja bem, que tudo, a cerca, o cortinado da cerca, ele guardava tudo aquilo que estava no pátio e guardava também o tabernáculo. O tabernáculo guardava tudo que estava dentro, no lugar santo e no lugar santíssimo. Primeiro Deus ordenou que fossem criados, fossem fabricados os objetos. Primeiro foi fabricado o altar de holocausto, a pia, a mesa com os pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, a Arca da Aliança, e depois então foi feito o acortinado para que se cercasse o pátio, guardasse o tabernáculo. Depois foi construído o tabernáculo para guardar a arca. Veja que Deus trabalha de dentro para fora. Tudo que estava dentro foi sendo construído
de dentro para fora. Deus trabalha assim também hoje. Ele trabalha no interior do homem. E o homem vai demonstrar que tem Deus através das suas atitudes, do seu comportamento, das suas obras. Foi o primeiro móvel a ser construído, a arca, entre os demais, e depois o tabernáculo. O propiciatório estava em cima da arca, entre os querubins, onde Deus se manifestava de dia na forma de nuvem e à noite Deus se manifestava em uma coluna de fogo. A arca era uma caixa retangular, media aproximadamente 1,20 de comprimento por 70 de largura. Ela era feita de madeira de acácia e toda coberta com ouro, tanto por dentro quanto por fora. Uma borda de ouro rodeava a parte superior da arca. Aos lados da arca havia 4 argolas, 2 de um lado e 2 do outro, uma em cada ponta, onde se passava as varas de ouro, que eram colocadas e usadas então para carregar a arca. A tampa da arca era o propiciatório todo de ouro. Veja, a tampa da arca era o propiciatório, que também era de ouro. E ali estavam esculpidos os 2 querubins, também de ouro. Eles estavam de frente um para o outro. Os olhares dos querubins, eles estavam para o propiciatório, e as suas asas tocavam-se. No altar de bronze, para lembrarmos, estava a nossa redenção em Cristo. Na pia de bronze estava a nossa santidade por Cristo. Na mesa com os pães da proposição estava a nossa comunhão com Cristo. No candelabro estava a nossa intimidade com Cristo e nossa comunhão com a igreja. No altar de incenso estava a nossa adoração a Cristo. Mas quando entramos no lugar santíssimo, nós então sentimos a presença de Cristo na nossa vida. Quando entramos no lugar santíssimo, lá está a arca, e a arca representa a presença de Deus na nossa vida. A madeira de acácia significa a vida e o ministério de Jesus. A madeira é dura e quase que indestrutível. Mesmo em meio ao deserto, essa madeira ela crescia de uma forma saudável. Essa madeira, a madeira de acácia ou de cetim, tipificava a humanidade de Cristo, que era como a raiz de uma terra seca, conforme Isaías escreveu no seu livro, capítulo 53 e versículo 2. Jesus resistiu os efeitos de danificação da cruz e da sepultura. Essa madeira simbolizava Cristo, era quase indestrutível, era dura. Jesus também, na sua fortaleza, forte, disposto a morrer na cruz pelos pecadores, ele resistiu aos efeitos que poderiam danificar o seu sofrimento, mas ele investiu nisto, ele insistiu nisto, ele foi à frente e morreu na cruz pelos nossos pecados. A sepultura não pôde conter, não pôde guardar ali o seu corpo. Ele ressuscitou e saiu da sepultura.
e apareceu para muitos. Veja que essa madeira, a madeira de cetim, tipificava mesmo a humanidade de Cristo, que era como a raiz de uma terra seca. Mesmo nos desertos que Jesus passou, ele permaneceu saudável com o propósito, com a missão de morrer pelos pecadores. A natureza humana e divina de Jesus uniam-se, assim como a arca da aliança se uniam, madeira e ouro. Jesus foi o homem-Deus que expressa a imagem de Deus em sua plenitude. O ouro deu brilho à madeira da arca e a divindade de Jesus glorificou a sua humanidade no seu ministério terreno. Dentro da arca havia objetos, havia um pote de ouro com maná, havia o cajado de Arão, que floresceu, e havia também as tábuas da lei com os 10 mandamentos. O maná foi o alimento fornecido por Deus para os filhos de Israel durante 40 anos que eles esteve no deserto. O maná descia do céu todas as manhãs, se parecia com a geada e era semelhante à semente de coentro. Era permitido que cada israelita colhesse um homer de maná. Um homer era cerca de 2 litros por pessoa, que era colhido cada manhã. No 6º dia da semana, eles deviam colher o dobro do que colheu durante a semana, e todo o maná que ficasse no chão se derretia e era consumido. Com o tempo ele sumia. Por ordem divina, Arão colheu um homer de maná, pôs em um pote de ouro e o guardou dentro da arca da aliança. Ele significava que Deus sustentava fisicamente, espiritualmente seu povo. O maná também anunciava o ministério de Jesus de várias maneiras. Jesus se declarou o verdadeiro maná. Ele disse: eu sou o pão do céu. João 6:32. Jesus deixou seu trono, deixou o seu lar celestial, desceu ao deserto deste mundo para alimentar o homem que miseravelmente vive faminto, vive sedento de água da vida e de pão espiritual. Jesus Cristo, ele alimenta o homem, porque ele é o alimento espiritual para a alma do homem. O povo tinha acesso livre ao maná. Assim Deus, através de seu Filho, abriu caminho para termos vida espiritual. Assim como o nosso corpo necessita de alimento, nosso espírito necessita, carece de comida espiritual. E Jesus, ele é o pão nosso de cada dia. A brancura do maná fala da pureza de Cristo. E assim como o maná foi moído e cozido, Jesus também foi moído pelas nossas iniquidades, foi moído pelas nossas transgressões, foi moído pelos nossos pecados. As nossas dores ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só Jesus Cristo satisfaz uma alma sedenta de salvação, faminta por vida eterna. Jesus disse em João 17:3, a vida eterna é esta,
que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Jesus Cristo, ele supre a necessidade espiritual do homem, alimentando ele com o pão da vida e também suprindo a sua necessidade de água, porque Jesus também é a água da vida. Outro objeto sagrado na Arca da Aliança era a vara de Arão que floresceu e deu fruto. Está registrado em Números, capítulo de número 17. Agora, a vara de Arão, por que Deus fez isto? Por que Deus fez florescer e dar fruto o cajado de Arão? A história começa no capítulo 16 do livro de Números. Corá, Datã e Abirão reuniram 250 líderes das 12 tribos de Israel e contestaram a autoridade que foi dada por Deus a Moisés e Arão. Devido a essa rebelião, Deus abriu a terra. A terra ela se abriu como se fosse uma boca. E todos aqueles que contenderam contra Moisés, todos aqueles que se reuniram para contender, para reclamar a autoridade que foi dada por Deus a Moisés e Arão, eles foram engolidos. A terra engoliu esses 250 líderes e todos aqueles que contenderam contra Moisés, que era contra Moisés estar ali liderando. Mas não acabou por aí, porque no outro dia de manhã, milhares de pessoas se reuniram na porta da tenda de Moisés, acusando Moisés de ter matado o povo de Deus. E o que aconteceu? Deus se irou. E na ira de Deus, porque o povo se reuniu ali para contender a decisão dele de dar a Moisés e Arão autoridade sobre o povo, na ira de Deus, uma praga iniciou sobre o arraial de Israel. 14.700 pessoas a mais morreram dessa praga, e só não morreu mais porque Moisés e Arão, de uma forma rápida, Moisés deu ordem a Arão que oferecesse sacrifícios pela nação de Israel. E então foi aplacada a ira de Deus e não morreu mais pessoas. Deus então, no capítulo 17, ele vai instruir Moisés para que fossem colocadas na tenda do testemunho, certamente no lugar santíssimo onde estava a arca, e Moisés fez isso ao pôr do sol. Moisés reuniu as tribos e cada tribo deveria escolher um homem. Este homem traria uma vara de amêndoa com o seu nome escrito na vara. Esta vara foi colocada na tenda da congregação, passaria ali toda a noite, e agora de manhã Moisés foi lá buscar as varas, e o mistério de Deus foi revelado ao povo. O que foi revelado ao povo? O que já estava sendo feito.
Deus apenas confirmou que Arão era o seu escolhido para ser o sumo sacerdote. Entre as 12 varas, só a vara de Arão floresceu e deu amêndoas, deu fruto. A vara que floresceu era imagem e tipo da ressurreição de Cristo. 3 dias após Cristo ser crucificado e morto, floresceu, brotou e seu fruto apareceu na sua ressurreição. Jesus ressuscitou e apareceu a muitos, 10 vezes no espaço de 40 dias. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Entre todos os homens que morreram e todos aqueles que dizem serem santos, serem líderes espirituais que já morreram, pode ir lá no túmulo deles, e lá estão os seus restos mortais. Mas no túmulo de Jesus não existe nenhum resto mortal. O túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a esperança, a garantia da vida eterna de muitos. Assim como a vara de Arão produziu, Jesus também deu frutos. Jesus é a primícia dos mortos. E breve, os que morreram em Cristo ressuscitarão dentre os mortos para a vida eterna. Todos aqueles que estão em Cristo morrem com a esperança, com a garantia que Jesus deu a todos os homens que morrem com Ele, que morrem salvos, de alcançarem a vida eterna. Esta vida aqui é passageira. Ela chega, a Bíblia diz, 60, 70 anos é quanto o homem vive. E os que passam disso, eles passam porque Deus assim permite. É apenas enfado, apenas canseira. Então veja bem que esta vida aqui é uma vida passageira. O tempo que nós temos aqui é para nós nos preparar. É um teste de vida para vivermos a vida eterna em Cristo Jesus. As tábuas da lei era o outro objeto que estava ali. As tábuas da lei correspondem às tábuas de pedra que foram confiadas a Moisés por Deus no Monte Sinai. Elas continham os 10 mandamentos como preceitos divinos que deveriam ser observados pelo seu povo. Êxodo capítulo 24, versículo de número 12, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. As tábuas da lei foram colocadas dentro da arca porque os mandamentos constituíam o regulamento da aliança de Deus com Israel. Os homens da antiga aliança não foram capazes de cumprir os preceitos divinos em virtude da mancha do pecado deixada pela queda de Adão. Porém, a lei do Sinai era apenas símbolo. A lei do Sinai era visível. A lei do Sinai era demonstrativa. A lei do Sinai era símbolo. A lei do Sinai não era forte o suficiente, porque ela era visível, era destrutiva. Ela se destruía, ela se acabava.
era símbolo da lei interior que viria na nova aliança através de Jesus Cristo. Ou seja, a lei que Jesus trouxe na nova aliança, a lei interior é forte. Na nova aliança, somente através da ação da palavra de Deus na nossa vida é que vai determinar o tipo de vida cristã que levaremos. A palavra de Deus é viva e por isso ela produz vida. Então, o que eu devo fazer? Praticar a cada dia mais a palavra de Deus. Quanto mais eu coloco em prática essa palavra na minha vida, mais eu determino a vida cristã que eu vivo, o cristão que eu sou. O Salmos 1, versos de 1 a 3, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele é bem-aventurado. Porque se ele não anda no conselho dos ímpios, com certeza ele vai buscar conselhos na palavra de Deus. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para pecar com os pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não vive assim como vive o mundo, escarnecendo Deus, falando mal de Deus, descrendo de Deus. Não. O que ele faz? O salmista continua dizendo: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado o homem que tem esse prazer na lei de Deus, que busca conselhos na palavra de Deus, que busca orientações na palavra de Deus, que busca a presença de Deus mediante a sua gloriosa palavra. Nós temos aqui a história da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança não ficou só os 40 anos no deserto, não, ela continuou. A arca sempre foi à frente do povo de Israel. E ela representava ali a presença de Deus. E ela representa o Senhor sempre à nossa frente. Porque Jesus, ele é o bom pastor. E ele nos conduz na peregrinação nos desertos deste mundo. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas. A arca do concerto era levada pelos sacerdotes levitas, como ordenança de Deus lá ainda no deserto, que ele separou os levitas para cuidarem do tabernáculo, para carregarem no tabernáculo, para carregarem a arca, todos os seus objetos, só os levitas. Na travessia do Jordão, que foi uma ação comandada por Josué em busca da conquista das terras, e Jericó foi a primeira terra a ser conquistada, todo o povo devia seguir a arca. Quando os sacerdotes que levavam a arca pisaram nas águas do Jordão, o rio se abriu em um milagre maravilhoso. No Mar Vermelho, o mar se abriu. Agora, no Rio Jordão, as águas parou, porque o Jordão era uma ribanceira. Josué 3:3 diz assim: e ordenaram o povo dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam,
partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Na queda dos muros de Jericó, a Arca da Aliança ia à frente nos 7 dias que os israelitas rodearam Jericó. E no último dia, os muros caíram e Israel conquistou a cidade. Porque no último dia eles gritaram e os muros foram abaixo. Assim como a Arca da Aliança ia sempre à frente de Israel, representando a presença de Deus, acontece conosco. Quando a presença de Deus está em primeiro lugar na nossa vida, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós passamos os desertos, atravessamos rios e mares e vencemos batalhas, porque o Senhor, Ele é o primeiro que está na nossa vida, porque nós priorizamos a presença de Deus, priorizamos a sua palavra, priorizamos Deus em nós e então vencemos as batalhas, vencemos os problemas, vencemos as dificuldades, porque o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. No tempo quando Eli era sacerdote de Israel, Samuel era ainda um jovem, houve guerra entre os filisteus e entre os israelitas. Os filisteus mataram 30.000 soldados israelitas e roubaram a Arca da Aliança. Os filisteus levaram a arca para Asdod e a puseram na casa de Dagom, o deus dos filisteus. Agora estava ali lado a lado, Dagom, a presença do deus dos filisteus, a Arca da Aliança, símbolo da presença do Deus de Israel. E agora Deus começa como se uma batalha, como se ele estivesse batalhando só, porque não há ali homens. Os inimigos de Israel estavam ali. E Deus, ele vai batalhar sem as ferramentas humanas, sem os homens, e por 2 vezes manda a estátua de Dagom ao chão de forma que não teve mais conserto aquela estátua. Enquanto isso, uma praga de hemorroidas acontecia no povo filisteu em 5 cidades, de forma que a maldição naqueles tempos se agravava dia a dia. Veja que Deus estava batalhando. No capítulo 6, nós vemos então que no capítulo 6 acontece que a arca ela foi enviada para fora da sua terra. E acontecia todas essas coisas. Os filisteus então vão se reunir, concordam de pegar a arca e dar uma volta na cidade de Gate com a arca. A mão de Deus então vem contra aquela cidade de uma forma mais intensa. E todos os moradores que moravam em Gate foram mais feridos ainda de hemorroidas, do pequeno até o grande. Então o que eles fizeram? Enviaram a arca a Ecrom, uma outra cidade dos filisteus. Os príncipes de Ecrom se decidiram não ficar com a arca, e que a arca deveria ser enviada ao seu lugar, a Israel, para o povo de Israel. Então eles fazem uma reunião com os outros príncipes filisteus das outras cidades, aconselham-se com os adivinhadores e sacerdotes deles
a verem como eles deveriam fazer para devolver a arca aos israelitas. Durante os 7 meses que a arca esteve em terras filisteias, os que não morriam eram acometidos de hemorroidas e eles gritavam, eles se angustiavam, eles clamavam de dores. A Bíblia diz em 1 Samuel 5,12 que o clamor deles era tanto que chegava até os céus. Então, aconselhados pelos sacerdotes e adivinhos, a arca foi devolvida para os israelitas. E como a arca foi levada uma oferta em ouro, 5 imagens de ratos e 5 imagens de hemorroidas. 1 Samuel 6,17 diz assim: essas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra e por Ecrom outra. O versículo 18 diz assim: como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Então, a arca da aliança foi deixada em Bet-Semes. Agora, os homens de Bet-Semes, imprudentemente, eles abriram a tampa para ver o que estava lá, o que estava dentro da arca. E o que aconteceu? 50.070 homens morreram. O povo bet-semita se entristeceu com o Senhor, porque havia feito este estrago entre os homens. Isso está no versículo 19 do capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Por que que eles foram feridos? Está no versículo 18. O versículo 18 diz assim: como também pertence ao Senhor. Versículo 19: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Então, no versículo 19, do capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, diz que os Bet-Semitas, os homens de Bet-Semes, olharam dentro da arca do Senhor e morreu 50.070 homens. É a história da arca que continuava. 20 anos a arca, então, ficou guardada na casa de Abinadab. Agora, sem a arca, os israelitas começavam a se lamentar. Por que que os israelitas se lamentavam sem a arca? Porque eles tinham a arca como se fosse um Deus para eles. Eles estavam idolatrando a arca e esquecendo do Deus vivo, que estava em todos os lugares. Agora, sem a arca, eles começaram a adorar deuses estranhos, outros deuses. E Samuel, então, vai pregar a mensagem, uma mensagem de arrependimentos, que eles se arrependessem. E sucedeu que desde aquele dia, capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes,
e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Veja, e no versículo 10 e 12 nós vemos a vitória. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. O versículo 12 diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que os israelitas sem a arca começaram a adorar deuses estranhos, mas eles se converteram ao Senhor e venceram os filisteus. Quando Davi estabeleceu o seu reino, ele foi buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab em um carro de bois. Ora bem, Deus havia dado ordens que só os levitas poderiam tocar na arca, carregar a arca. Então Davi estava agindo com desobediência. Em um carro de bois, buscar a arca. E estava nesse transporte, na direção desse transporte, Aiô e Uzá. Em um dado momento, no transporte, os bois tropeçaram. E Uzá, imprudentemente, vai tocar na arca. Ele tinha a intenção de não deixar cair a arca. Mas quando ele toca na arca, ele morre. Davi se entristeceu com o que havia acontecido e desistiu de levar a arca para Jerusalém, e deixou na casa de um gentio chamado Obed-edom. E lá a arca ficou por 3 meses. Foi o tempo suficiente para Deus abençoar Obed-edom. Em tudo que ele tinha, ele foi abençoado, porque a arca da aliança estava na sua casa, a presença de Deus estava na sua casa. Quando a presença de Deus está em nós, quando a presença de Deus está na nossa casa, nós somos abençoados em tudo aquilo que nós fazemos, porque a presença de Deus está na nossa vida, porque a presença de Deus está no nosso lar. Obed-edom não era judeu, era um gentio, mas ele foi abençoado por Deus. Após 3 meses, Davi voltou para buscar a arca, agora de maneira correta. Veja que a cada 6 passos, se você ler 15, não sei se é 15, mas primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 1 a 14, segundo Samuel 6, 13 a 15, também o versículo 17, vocês vão perceber que a cada 6 passos, nessa trajetória, eles paravam, sacrificavam bois e carneiros cevados ao Senhor e continuavam andando. Mais 6 passos, mais carneiros, mais bois eram sacrificados ao Senhor, até que chegaram à tenda que Davi havia construído para guardar a arca.
A arca do Senhor, ela representa a presença de Deus na nossa vida. Que a presença de Deus não falte na sua vida. Que a presença de Deus não falte na vida da sua família. Que a presença de Deus esteja sempre na nossa vida. E assim sejamos abençoados a cada dia mais com a presença de Deus. Dentro da arca estava o maná, que representa, quando Deus está na nossa vida, Deus está nos sustentando, tanto na nossa vida material, quanto na nossa vida espiritual. Estava lá o pote com maná. Estava também o cajado de Arão. Quando a presença de Deus está na nossa vida, nós florescemos, nós damos frutos, nós somos úteis para, não só para Deus, mas também para todos que estão à nossa volta, nós produzimos. Dentro da arca também estavam as tábuas da lei, representando a palavra de Deus. Quando a presença de Deus está em nós, a sua palavra está em nós. E através da sua palavra, nós produzimos, nós frutificamos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos mais uma vez nesse estudo maravilhoso sobre os símbolos da obra redentora de Cristo. Amém.